De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do diretor de Desenvolvimento Urbano, Riolando, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez o espaço aqui para poder falar das políticas públicas da nossa cidade e esclarecer, porventura, alguma dúvida que a população tiver. Começando sempre do básico, né? Porque às vezes as pessoas acham que misturam um pouquinho as funções, né? Qual a função do diretor de Desenvolvimento Urbano? Desenvolvimento urbano, dentro das atribuições ali e dentro das classificações que tem na legislação, né? Que divide os trabalhos da Secretaria de Obras, cuida mais da parte ali da questão da legislação municipal, das análises dos projetos, também, né? Tanto dos projetos internos quanto dos projetos externos. Mais essa parte de legislação, atuação dentro de projetos. Basicamente, sim, é isso. Perfeito. E é interessante as pessoas compreenderem isso, porque quando a gente fala da infraestrutura de qualquer cidade, não é? A gente tem que acompanhar a questão legal e também a questão técnica que está conectada, para que de fato a cidade se desenvolva com sustentabilidade para não ter sustos futuros, não é? Certo. A gente hoje arrasta uma série de problemáticas, porque no passado a legislação era mais frouxa nesse sentido, não se tinha dimensão de algumas problemáticas que hoje a gente está pagando um boleto ainda. Tem essa questão também, Luciano, e uma coisa que às vezes até dificulta a atuação na parte da engenharia, a quantidade de normas a serem seguidas, né? Quantidade que tem em cima de um assunto específico e dos assuntos genéricos, e a alteração que vai ocorrendo durante o tempo, como você bem disse no começo, né, na introdução, que o que se tinha por norma às vezes há um tempo já não é aplicado hoje, e como elas mudam, a gente tem que acompanhar. E de fato, não é? Muitas das normas também foram mudadas e foram adaptadas porque a gente foi vendo o reflexo também de algumas ações, né? Por exemplo, drenagem urbana, né? Que é uma problemática de qualquer cidade. Antes estava muito focado nas grandes, né? Agora as cidades de médio e pequeno porte também estão tendo problemas com isso, justamente porque, né? Não se faz da maneira adequada e se gera um problema. Não se faz, às vezes tem problemas na execução, às vezes na própria concepção do projeto. Como a gente carrega algo que já veio de um tempo e a gente está fazendo uma intervenção, a maioria das vezes não, ouso dizer que 95% das vezes, né, a gente faz uma intervenção numa área já existente, que também sofre mutações, muda-se as áreas de contribuição, né, no sentido da drenagem urbana, muda-se o sentido da contribuição que se tem das áreas, das bacias que contribuem para aquele curso d'água. As normativas, uma hora permite um material e outra hora não permite, que às vezes aquele material cumprir o seu papel, né, para ajudar na drenagem. E assim, a questão da mudança das normas eu não vejo com maus olhos, porque tem que ser atualizadas. Sim. Vão se estudando novas tecnologias, vão se descobrindo novas formas de fazer, e às vezes no passado o que era bom já não é tão bom hoje. Assim como o contrário também, né? Nós podemos citar que tinha coisas no passado que funcionavam muito bem, que tentou se aprimorar hoje, e na verdade parece que em alguns casos a gente tem uma incompatibilidade. Mas nesse sentido, a gente, né, uma cidade é um organismo vivo, a gente tem mudanças, assim, ela cresce, muda, os caminhos vão se alterando, vão se construindo mais edificações, então a gente tem que estar sempre atualizado e observando essas mudanças para poder acompanhar. Exatamente. Quando a gente fala, né, da questão da administração pública, a gente tem um extra aí que cabe a ela, né, fiscalizar o privado, né, o pessoal está seguindo as normas, etc., né, dentro dessas questões, e ainda dar andamento nas obras e nas estruturas públicas, né? Então o peso aí é muito maior. É muito maior e é uma responsabilidade muito grande que quem tem a vivência no setor público sabe o quanto a gente tem que fazer esse compilado, estudar isso tudo para poder fazer funcionar da maneira correta. E diferentemente do setor privado, que a gente atua naquela esfera, né, do seu produto, do seu empreendimento, aqui não, eu tenho que cuidar do que é feito no empreendimento do terceiro, como ele vai afetar a cidade como um todo, ter uma visão muito generalista e ampla para poder tratar desses pequenos pontos, na verdade, como uma mancha maior, e tendo essa dimensão, tomar uma decisão mais assertiva. E
dentro do poder público, por exemplo, uma licitação, né, de uma obra, de um projeto, ela tem que levar em conta tudo isso, né, termos técnicos, legislação, e muitas vezes a gente vê, infelizmente, ainda no mercado, empresas que só querem o lucro, não é? Então, é acompanhar desde o primeiro do início aí do pré-projeto, da abertura da licitação, da execução, todos os detalhes. Todos os detalhes. E assim, eu queria fazer um parênteses aqui, parabenizar a administração do Dr. Ricardinho, do prefeito Juninho Gaspar, as pessoas muito sérias, muito assim, que abraçam a causa que eles colocaram à frente da administração, dos cargos, os que eles fazem, da forma que eles fazem, com cuidado, todo esse zelo é para refletir realmente numa obra de maior qualidade, num produto comprado com uma maior qualidade, principalmente porque dentro do Brasil, que é um país cheio de leis que tem que ser respeitadas, tem que cuidar desses detalhes e sim, desde o princípio, porque isso vai refletir no produto final. Essa burocracia, às vezes, o pessoal interpreta como uma trava, de impedimento, mas na verdade cerca juridicamente de problemas piores, né? Uhum. Não, justamente, né? O pessoal muito diz, né? Se tem placa, tem história, né? Se tem legislação, tem história, né? A legislação vem justamente para sanar problemas do passado, né? Vamos dar um exemplo simples, crônico, que a cidade vive em vários bairros, que é a questão da ligação de água, né, muitas vezes precária, né, com aquelas mangueiras que não duram, etc., e que abalam, né, com constante reparo, que reflete no asfalto, né, na abertura dessas ruas, etc. Lá, quando foi feito, a legislação não previa o material. Né? Depois se viu que tinha que prever um material de qualidade mínima para não ter esse tipo de problema. Sim, como retornando à questão das normativas, né? As normativas foram mudando, foram se estudando os materiais novos para que se tenha uma qualidade melhor. E assim, dentro da engenharia, a gente tem muitas variáveis. Além das variáveis, vamos chamar de burocracia, né? Administrativa, do processo em si, eu tenho as variáveis que são encontradas em obra, os materiais são aplicados. A gente comenta, né, que projeto não é estalar de dedos, ele aparece. É fruto de um estudo, demanda tempo, demanda contato. E para se fazer, né, uma obra de qualidade, a gente tem que ter capacitação, a gente tem que buscar informações com terceiros. E isso realmente leva um tempo. E adicionado à questão da licitação, que eu falei da burocracia, né, administrativa, eu também tenho que ter um zelo e assim, uma atenção muito grande com as variáveis da engenharia. Porque não existe uma forma só de fazer uma intervenção. Eu tenho um problema que ele tem que ser resolvido. Dentro da engenharia, eu tenho várias soluções que podem ser dadas. Uma que eu posso prever aqui agora, nesse momento, talvez um profissional pode ver com outros olhos e aplicar uma outra forma de fazer. Então, tem-se também esses pesos, né, para se adicionar na fórmula da licitação pública das obras em si. Falávamos aí, né, no último bloco a respeito das questões técnicas e burocráticas da pasta, né, do desenvolvimento de cada projeto. E uma medida que a gente viu muito, né, a Secretaria de Obras tomando na gestão é a questão de contratação dos projetos. Né? A gente viu anteriormente a tentativa de desenvolver os projetos dentro da própria Secretaria, mas com essa mudança de panorama, e é o que o Rubens pergunta, né? Por que essa mudança? Um fator principal que eu posso citar, Luciano, é o fator tempo. A gente tem a necessidade que isso seja feito numa velocidade relativamente alta, né? Vamos dizer assim, a demanda está aí, a prefeitura tem o quadro de funcionários, mas não consegue suprir, elaborar esses projetos dentro do tempo que se necessita que eles saiam. Porque, além de tudo, a Secretaria de Obras é uma secretaria meio. Então, todas as secretarias que precisam de algum serviço acionam a Secretaria de Obras. Então, eu não tenho um departamento específico para tratar dos projetos da saúde, vamos supor, ou os da cultura. A gente são elencadas as prioridades e aí a gente vai atacando secretaria por secretaria. Às vezes, acontece o que no meio do caminho aconteceu uma mudança de prioridade, né, por N fatores que não me cabe aqui citar, às vezes por urgência, às vezes por alguma demanda
que é solicitada por algum outro órgão fiscalizador, mas é uma esteira muito grande. Batatais, isso eu digo, né, desse 1 ano e 9 meses que eu estou na Secretaria de Obras, a gente infelizmente não contava com um banco de projetos. Um banco de projetos o quê? Alguém no passado já fez já elaborou alguma proposta para atacar aquele problema, e então nosso papel, vamos falar administrativo, era buscar a verba. Infelizmente eu não tenho, isso está acontecendo, a gente está construindo agora. E um dos fatores determinantes além do tempo era que se construir esse banco de projetos, tanto com os que a gente elabora lá dentro da Secretaria, quanto esses contratados externamente, para se falar o quê? Não, administração, a gente já tem esses aqui, vamos buscar o recurso assim, dessa forma, já sabe quanto que vai ficar, já sabe quanto que ele consegue buscar, em que lugar ele vai buscar, quanto que vai ter de contrapartida de recurso próprio. Então, assim, para se fazer um planejamento e ter esse material em mãos, a gente consegue atacar vários lugares da cidade, organizar isso certinho para não ter ônus para a população. No caso de eu afetar uma parte aqui que na verdade se comunica, uma UBS que talvez eu tenha que fazer um deslocamento para atuar ali. Então, tendo esse planejamento, tendo esses projetos na mão, sabendo da dimensão, né, do problema que a gente tem para resolver já, a gente consegue fazer escolhas bem mais assertivas e buscar cada vez mais essas verbas. Perfeito. E lembrando também que isso, né, o banco de projeto ele é uma etapa aí, né, importante, mas a busca de verbas em parceria, inclusive com o próprio legislativo, com os deputados aqui que, né, angariam votos na cidade, e sempre você vai ter também que equalizar esse banco de projetos, né, porque olha, mudou uma norma, você Sim. tem que ir lá e rever no projeto, a reavaliação de custos, né, sobe determinado material, isso tem que ser, por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, abriu licitação de tal obra, né? Deu deserta por mais de várias vezes, o projeto teve que ser refeito, readequado para aquele orçamento lá específico da ação. Sim, no momento que a gente elabora o projeto até a contratação, eu tenho um lapso temporal relativamente assim, de médio a longo prazo. Não é como nós, né, cidadãos, estamos acostumados a eu ter o dinheiro, eu vou ali, compro, o produto já está na prateleira e volto. Na verdade, eu tenho, a partir da elaboração do projeto, a entrega dessa documentação, toda a análise jurídica, depois eu tenho a análise do setor de compras, para depois passar pelo processo licitatório, e cada tipo de demanda é uma forma de se fazer, né, uma licitação, e para depois partir para a contratação. Dentro disso, dentro desse prazo, tem prazos de recurso. Então, assim, a gente enfrenta um tempo grande desde o momento que se fez o orçamento, que é um dos itens, né, que compõe o pacote de envio, né, para o setor de compras, até a contratação, que esse tempo, as tabelas de custo, elas vão mudando, os materiais sobem ou descem, e realmente tem essas variações. A gente prevê essas variações, mas como o próprio nome diz, é uma previsão, a gente não sabe se isso extrapola ou não, e a empresa tem todo o direito de... É melhor a empresa falar, não, eu não dou conta de fazer, do que pegar para fazer e deixar no meio do caminho. Exato. E muitas vezes a gente acaba observando isso, né? Olha, que tem essa questão da desistência, da readequação e muito mais do que a gente imagina, o abandono de obras no país, né? A gente tem visto aí Ribeirão, né, com uma série de obras de peso, de fôlego, né, que foram abandonadas, que retoma para o processo licitatório, porque também a gente tem outra problemática do poder da estrutura pública, e é a que o Igor coloca aqui, né, que as estruturas mais antigas de algumas cidades, a gente não tem o levantamento correto dessas estruturas, né? Sim. Então tem muitas vezes você encontra tubulações que você não imaginaria que estariam ali, estruturas que não estariam ali, fora gambiarras, gatos, etc., que foram feitos pelos particulares. Sim, isso é determinante para o andar no sentido da elaboração do projeto. É uma coisa que eu sempre comento com o pessoal lá da engenharia, né? Uma fala assim bem particular, falou assim, gente, muito do que a gente está fazendo aqui hoje, nesse momento, a gente praticamente está fazendo do zero. Então, é diferente de uma solução que eu já tenho para um problema, mesmo que ele seja aplicado em outro lugar, que seja semelhante, eu já tenho ela pré-orçada, desenhada, com documentação técnica assim, pronta, para eu poder adaptar, ao invés do que a gente está tendo que fazer. Muitas das vezes a gente está fazendo do zero.
olha, eu não tenho isso no banco de projetos, não achei aqui nos arquivos. Você tem que propor uma solução do zero. Tem que se ir atrás, estudar, fazer o levantamento. E mesmo fazendo esses levantamentos, a gente acaba encontrando surpresa em obra. Isso é fato, assim, é unânime. Mesmo seja uma obra particular, todo mundo já reformou, né, uma casa, sabe como é que funciona. Imagine em prédios públicos que têm anos e anos de história, passaram por várias intervenções, né, e readequações. Isso é normal. Tem coisas que sim, a gente consegue prever e buscar. Infelizmente, muitas das vezes não se consegue. E é a hora que você vai fazer o trabalho que você tem aquela surpresa ingrata, vamos dizer assim. Exatamente, né? E todo mundo acho que já vivenciou isso numa obra particular, né? Por mais que você conheça, ó, vivo na casa há muito tempo, né? Vou fazer uma reforma e encontro umas coisas que não imaginava ali. Encontro. E dentro assim, uma coisa que a gente hoje vê muito e não se atém à esfera da administração pública, eu cito mais na esfera privada, né? Na particular, que hoje os dados são as meninas dos olhos de qualquer empresa. Uhum. Quem tem os dados ali consegue tomar decisão, consegue planejar. Muitas das prefeituras, não só aqui da região, posso citar tranquilamente do estado, se não do país, que tem um levantamento, né? Vou dar um exemplo, da rede de águas pluviais, da drenagem da cidade, que seja da parte de infraestrutura, para se fazer uma intervenção ali, raras as que tem. E quando não tem, o que nós temos que fazer? Prever as piores situações ou fazer primeiro todo o levantamento para depois partir para a elaboração. E isso se encaixa naquela questão que eu disse do tempo e das variáveis do projeto. Uhum. Então é o que mais peca dentro acho que acredito eu, né, uma opinião particular da administração como um todo, principalmente na parte da engenharia, não ter esse material de prontidão ali para você poder consultar para tomar uma decisão. Sem dúvida, sem dúvida. E que é uma questão, né, que não é exclusiva aqui da cidade. Não é. Né? Até pela questão burocrática, estrutural do passado. Tecnologia, hoje é muito mais fácil você ter acesso, você ter um projeto. Né? Antigamente você tinha tudo no papel, né? Tudo feito no bico de pena. Né? Então era um pouco mais complexo isso. Sim, você ter acesso a esse material, ter que buscar esse material no arquivo, né? Que a gente briga muito lá e é um anseio particular, a digitalização do acervo. Eu não me lembro, né? Se me desculpa se eu já comentei isso aqui com você em outra ocasião, mas é necessário fazer essa digitalização do acervo. O papel, uma hora, ele vai acabar, ele perde a qualidade. E quando a gente tem isso, a busca é muito mais rápida, ao invés de eu ter que buscar dentro de um arquivo grande. E isso agiliza também o nosso trabalho e a informação fica disponível tanto para a gente quanto para a população de uma forma melhor. Exato. Uma qualidade maior, num tempo menor, que é o que a gente sempre busca. E vamos falar um pouquinho das obras em andamento, né? E o Caio coloca justamente isso, né? Do acompanhamento das obras e também dessa maleabilidade de prazo, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem, está lá na placa até X, mas às vezes estoura um pouquinho, ele pergunta por que disso. Muito se dá a respeito da questão que eu falo sempre, da surpresa que se encontra. Uhum. Né? Eu posso citar agora, dentro do período que eu estou aqui, que se foge um pouco do prazo, é porque realmente aconteceu alguma coisa que não estava dentro do script da obra, não estava previsto. Eu tenho previsão legal para se fazer, tem a forma correta de se fazer. É o que a gente busca, a gente sempre faz. Se precisa notificar o empreiteiro, notifica. A gente sempre está mandando esses alertas. Quando a gente faz a visita em obra, não tem nada, não está adequado o trabalho, manda se refazer. A exemplo, aqueles elementos, né, intertravados que foram colocados ali perto de uma loja, né, do teatro. O serviço não estava contente, mandou refazer. Na praça, agora recentemente, a gente teve um probleminha com os pisos, mandou refazer. Porque eu tenho que entregar uma obra para a população que não tenha problemas. Uhum. Né? Uma coisa é eu saber do problema e ser negligente e passar. Isso desdobra em vários outros
problemas administrativos, vamos dizer assim, né? Até por isso, inclusive, que muitas obras são feitas em etapas. Sim. Né? Para ir se avaliando e Sim. contextualizando. É uma coisa na engenharia que a gente chama de ter um cronograma que reflita o que está sendo feito fisicamente, quanto o desembolso que vai ter para aquela etapa, que é o cronograma físico-financeiro, que é um outro material que é disponibilizado, né, para os processos licitatórios. E tem essa questão, sim, do pagamento, para o desembolso não ser feito de uma vez só, mas, ao mesmo tempo, tem subetapas de obra que dependem uma da outra. Então, não tem como eu fazer uma pintura numa parede se a parede não existir. E essas fases e os pagamentos, eles se complementam. Então, isso gera o faseamento da obra para a questão da execução e o pagamento, porque se a gente fosse fazer um pagamento só, quantas empresas teriam fôlego, né, financeiro para aportar aquilo para depois receber? Vamos dar um exemplo de uma obra grande, 10, 12 meses. Imagina se a pessoa, né, o empreiteiro ter aquele dinheiro para fazer uma obra para receber 12, 13, 14 meses depois. Então não é todo mundo que tem essa condição. E para abrir maior possibilidade, eu ter uma rotatividade, eu conseguir esses serviços independentes, tem essa ferramenta. A gente tem algumas imagens, por exemplo, da praça, né? Que a gente tem esse andamento aí, não é, da estrutura da obra, não é? Está em fase final já dessa primeira etapa, né? Como é que está o andamento? Sim, tá, né? A gente anseia aí o mês de fevereiro, estamos vislumbrando a entrega dessa primeira etapa. A gente pôde, dentro das visitas que foram feitas, né, o que se pôde colher de informações, tanto individualmente por parte dos membros da secretaria, quanto conversas com os executores, com o empreiteiro, o engenheiro responsável, de identificar alguns pontos que servem de lição para a segunda fase. Muito se tem, né, dentro da cultura brasileira de que se resolve na obra. No setor público não é assim que funciona. Lógico que tem situações que vão ser sim resolvidas, mas são detalhes pequenos. E quando a gente tem uma obra desse vulto, né, uma aplicação de mais de 4 milhões de reais, com um tempo de obra extenso, que é uma região central da cidade e foi feita em fases, é muito benéfica, é muito saudável ter essa relação próxima de quem está executando, com quem tem responsabilidade, tanto na parte da engenharia quanto administrativa, de não incorrer nos mesmos erros na segunda fase. Então, isso serve de lição para qualquer obra que for feita, que está sendo feita dentro no âmbito dessa administração, que é ter essa relação, ter a transparência necessária para expor, o problema está aqui, nós temos que resolver, não vamos procurar culpado. É porque quem vai se beneficiar no fim de tudo é a população batataense e é o que sempre a gente busca, né? Sem dúvida. E de fato, né, uma obra de fôlego aí, né, a gente está vendo toda a estrutura de troca de piso, etc. Eu conversava até aqui com o prefeito, né, quando foi retirado, por exemplo, o asfalto na frente da igreja, né, quem é mais antigo sabia disso, né, que embaixo do asfalto você tinha paralelepípedo, né, e embaixo do paralelepípedo você tem toda uma estrutura de encanamento, de estruturas com muita idade na cidade, né? Então isso também é um complicador. A gente está na fase final aí dessa primeira etapa, então a gente vai ter daqui a pouquinho também a retirada dos fechamentos, né, para dar o acabamento final de calçamento. Quem passa pela praça viu isso, né? O piso chegou até o limite ali do fechamento, mas para finalizar vai ter que tirar o fechamento para dar esse acabamento. Sim, eu preciso retirar o tapume da obra, né, para poder fazer esses arremates que a gente chama, recorte de piso, o assentamento dos pisos faltantes, do piso direcional. Acessibilidade. Então, assim, é normal. Nós estamos chegando numa etapa que em breve a gente vai retirar aquele tapume, fazer esses arremates e aí a gente pode falar, estamos concluindo agora a fase 1 da obra. E aí nós voltamos os olhos para outra etapa, que é um tempo semelhante, né? São serviços idênticos, mas, né, dentro de uma mesma obra a gente pode perceber, de uma forma a praça nesse ponto que a gente está atacando agora, e no outro ponto ele já tem alguns outros complicadores, né? Vamos dizer assim, são os mais desníveis, a questão da drenagem da água, dos níveis que vão ter esse cuidado maior para se adequar.
Então, dentro de uma mesma obra, a gente já tem essa dualidade, né? Sem dúvida. Tem reforma de banheiro na outra área que não tinha nessa primeira, né? Sim. Essa primeira tinha fontes, outras coisas que não vão ter na segunda, mas... Dentro de uma obra só. Essa gama dentro de uma obra só. Exatamente. E até o tipo de piso, né? O tipo de piso que estava de um lado é diferente do que está do outro. Sim. Tudo isso vai interferir aí nessa rotina aí De execução. da obra. Sim. E é interessante porque colocar isso, né? Olha, são empresas privadas que estão atuando em várias frentes, mas vocês têm um acompanhamento dessas obras quase que diário disso, não é? Para também não se ter problemas. Olha, fez um trecho muito grande errado, fez algo que está fora das especificações, se perder mais tempo ainda em desmanchar e refazer o processo. Perfeito, Luciano. Essa observação é muito feliz, porque o mesmo zelo que a gente tem com o nosso dinheiro particular, a gente tem com o dinheiro público. Então, se a empresa, porventura, resolve colocar algum equipamento ou algum elemento construtivo, alguma tecnologia que está diferente do que está colocado lá como premissa, né, dentro do processo para pagamento, isso está errado. Eu não vou comprar vou pagar um item que vale R$20 e ele não vai colocar um de 10 dentro dessa administração, não. Não vamos fazer isso, a gente fica em cima, a gente, não é, eu retorno a dizer, a gente notifica, a gente chama atenção para esses pontos, justamente porque além da gente, eu tenho mais a população inteira da cidade fiscalizando. Uhum. A gente fiscaliza e assina os termos. A população fiscaliza, tem obrigação e dever, né, de fazer essa fiscalização e caso a gente não esteja vendo alguma coisa, alertar, porque é tudo para a população. Então, se tem sim esse acompanhamento, é feito de perto e, assim, é o que nos livra de problemas maiores. Marcela Arruda, aqui dando os parabéns para você e a toda a equipe do Obras, né? Desejar ânimo aí, afirmando que traz muita alegria e confiança ver pessoas tão comprometidas com as obras em nossos municípios. Muito obrigado e eu retorno as palavras, agradeço aí tudo isso que ele tem falado, né, as contribuições que têm sido feitas para a cidade também. É interessante também a gente pontuar, né, que quando a gente fala do andamento das ações aí, eu quero aproveitar aqui também o Fernando, né, que coloca uma outra questão que tem comprometido obras em várias estruturas do país, que é a questão dos furtos. Né? Sim. Isso fica a cargo da administração, da empresa e o quanto isso complica o andamento. Olha, Luciano, eu posso dizer que recentemente a gente teve um caso, né, uma obra inclusive que eu fiscalizei, que foi a obra da iluminação das praças, né, colocamos luminárias e postes em LED em algumas praças da cidade. E, infelizmente, 1 ou 2 dias depois da colocação da finalização de uma etapa em uma das praças, foram furtados os equipamentos, que são equipamentos primordiais para a iluminação. Sem eles, né, não chegava ao fim que se propôs. E isso fica a cargo da administração. O furto, acontece o furto, o material que vai ser colocado lá, vamos fazer um paralelo aqui. Se eu sou um empreiteiro, você está me contratando. Eu coloquei o material lá, eu cumpri com a minha obrigação de colocar o material nas quantidades e especificações que estavam no processo. Se acontecer alguma coisa divergente, se houve um furto, ele já cumpriu, né, também a obrigação dele. Então, isso tudo acaba sendo um ônus para a própria prefeitura, a própria administração tem que arcar com isso. E a gente fica numa situação complicada, porque a obra está ali, está acontecendo, o material precisa para aquela obra. Se acontece alguma coisa nesse sentido, é um outro fator que não está previsto, que você tem que trabalhar ali no pagamento desse item, né, no aditivo, tanto de valor quanto de tempo. E isso é uma situação que prejudica bastante. Exatamente. E infelizmente ocorre, né? A gente vê principalmente com estruturas elétricas, mas é uma demanda que cai em várias outras estruturas e que tem que se ficar, infelizmente, aí atento. Né? Não deveria ser necessário isso, mas a gente acaba vendo obras e estruturas que eram para servir a população não ocorrendo, ou patinando, ou atrasando em função dessa questão. Isso me deixa muito triste, porque é o próprio dinheiro que o cidadão pagou os impostos para ter
porque aquela intervenção, aquele bem, aquela obra. E ele acaba que uma parcela ele está tirando dele mesmo. Só que infelizmente não tem essa consciência, mas vamos continuar trabalhando sempre com esses infortúnios. Isso não vai parar agora, tomara que pare algum dia, né? Mas a gente tem que trabalhar, independente de tudo, a gente tem que entregar, a gente tem que fazer da melhor forma possível, num prazo razoável e dentro das características que já tinham sido previstas. Isso a gente vai incansavelmente trabalhar para se fazer, seja de uma obra de menor vulto ou de uma de maior vulto. Rolando, falando aí, não é, das ações ainda em andamento, a gente falou da praça, a gente também tem uma obra de porte que é a do Bosque, né, que está fazendo todo o entorno para depois, em conjunto aí também com a parte interna, entre outras ações, e como a gente falava, né, infelizmente, em alguns casos, com furto, com vandalismo, e a população pode ajudar na fiscalização disso, né? Pode, e são olhos assim, e é uma fiscalização muito bem-vinda, porque 6 técnicos dentro da Secretaria olhando todas as obras, ao contrário de mais de 50 mil pessoas que podem ter esse olhar, ajuda muito. E assim, é uma postura que a gente tem desde o início, e sempre vai ter, é a abertura que a gente tem com a população de poder chegar lá, conversar, colocar uma situação. E isso, muitas das vezes, ajuda a gente a enxergar a situação com um outro olhar e poder tomar uma decisão, né, para se resolver aqueles problemas. Então, essa questão da fiscalização pela população é direito da população fazer isso. É o dinheiro da população que está sendo empregada. E auxilia, porque esses detalhes acontecem, obviamente, na hora que nós não estamos lá. E a gente está lá numa parcela do dia. Ao contrário de que quem mora ali no entorno tem a rotina, sabe o que está fora daquela rotina, vê uma movimentação estranha, né? Vamos falar nesse sentido do vandalismo e dos furtos, que pode acionar, né, os meios legais para se fazer, para se notificar, a polícia aparecer, enfim. E a gente ter um controle maior, que é algo que é muito interessante para todos os lados. Vitor, né, a gente viu aqui, eu entrevistei o prefeito recentemente falando a respeito de câmeras, não é, de monitoramento, etc. Ele coloca isso, não seria importante investir inicialmente em câmeras e monitoramento dessas estruturas principais antes das obras? Olha, isso eu digo uma opinião particular. É muito mais benéfico, imagino eu, não atacar as obras. E sim, como o prefeito Juninho deve ter falado aqui, a questão de fechar uma malha na cidade, de ter uma visão mais ampla. Porque se eu direciono esse equipamento para uma obra específica, eu vou fazer... É óbvio, né, gente, que nós não estamos falando em questão de movimentar as pessoas e ter um gasto excessivo, mas ao invés de eu fazer isso ponto a ponto, se eu tenho uma malha maior, eu não ataco só esse ponto, então o investimento é otimizado. Né? Mais uma vez, falando, deixando bem claro que eu tenho clareza de que fazer um investimento para se fechar uma parte da cidade ou a cidade toda é do que a obra é bem menor. Mas eu falo, já que a administração tem essa postura e está buscando para se fazer isso, é muito mais benéfico eu ter essa aplicação do que eu sair toda vez tirando de uma obra. E tem outros meios também, né? A imagem, ela pode até coibir, mas ela não vai fazer, acredito eu, com que retroceda aquele ato. A gente vai achar, assim, a pessoa responsável, vai ter uma postura talvez um pouco diferente, né? Porque a pessoa vai estar alerta. Mas ela também eu tenho para mim que ela não faz voltar aquilo que já foi feito. Muitas vezes, né, furtos dentro de casa, acontece, a câmera estava lá e não se fez o contrário, né? Não voltou o equipamento para lá. Também quando a gente fala com relação às obras, né, e é uma questão que a Virgínia coloca aqui importante, das pessoas respeitarem os espaços das obras, né? A gente tem muitas vezes aí maquinário pesado, ou ela coloca, como ela coloca aqui, muitas vezes a gente vê aí, não é, sendo feito, por exemplo, pavimentação e as pessoas querendo usar a via de imediato, não é, comprometendo inclusive o serviço que foi realizado. Gente, assim, na posição que estou aqui agora, né, pedindo encarecidamente para que se tenha essa consciência. Porque, primeiro, uma questão de segurança, de você ter
essa consciência na hora que está sendo realizado o serviço. Eu sei que tem N fatores, às vezes pode ser um momento de uma emergência, a gente não pode sair julgando também, né, preliminarmente, mas que se espere, né? A gente faz a proteção, vou dar o exemplo da praça, né? A gente fecha todo o perímetro para uma pessoa não passar ali, né, e acontecer uma infelicidade, um acidente, alguma coisa pior. Então, a questão de ter essa postura, de respeitar aquele tempo, de poder esperar a cura do material para que ele fique a ponto de que pode ser utilizado novamente, e evitar esses infortúnios, é tanto importante para quem está correndo aquele risco, que decidiu tomar aquela decisão, e um pouco diferente, né, na visão da gestão dessas obras, do que isso pode acarretar. Um acidente numa obra não afeta só quem é acidentado. Um acidente numa obra afeta quem fiscaliza, o empreiteiro, e tem outros desdobramentos. Então, é um problema que às vezes, eu só estou passando aqui rapidinho, mas para coisa ruim acontecer é um lapso do momento e a gente não quer que ninguém sofra com isso. Então, eu peço encarecidamente para que respeitem os isolamentos, o tempo de cada obra, dos materiais estarem prontos para uso, porque é tanto uma economia do dinheiro público para o serviço não precisar ser refeito, né, para ficar na qualidade a contento, quanto para a segurança e saúde de todos. Perfeito. Também aqui o Rafael parabenizando pelas ações, pelo trabalho. Está falando, inclusive, aqui de um problema crônico da cidade, não é? E que a Prefeitura propôs uma solução aí, que é a estação para receber materiais, né? Tanto matéria verde aí, como móveis, colchões, etc. E ele coloca, né, a respeito da própria Secretaria, né, de Obras dentro dessa ação e da importância das pessoas abraçarem o projeto, né, porque não adianta nada ter essa estrutura se as pessoas não levarem o material até esse local adequado. É mais uma questão de conscientização, né? A gente correu todo o processo, obteve o licenciamento em todos os órgãos responsáveis por fiscalizar esse tipo de processamento, de triagem desse material. Então, se fez todo o trâmite para que se chegasse ao momento de dar uma autorização de funcionamento para uma área que tivesse esse tratamento correto dos resíduos, diferentemente do que um descarte irregular pode causar doenças, acidentes, problemas na infraestrutura urbana, né, entupimento da drenagem. A gente já sofre com chuvas que estão fora dos parâmetros normais, e entupimento de drenagem pode gerar vários outros dobramentos péssimos para todos, né? E que a população tem essa consciência de que agora a gente tem uma área preparada para receber, né, esses materiais. Não precisa se fazer esse descarte. Tendo esse material no lugar correto, feito da forma correta, a gente só tem a ganhar. E, né, reiterando o pedido aí de conscientização da população, a gente está trabalhando, vai trabalhar cada vez mais para ter, né, resultados desse sentido, mas é uma área que nunca tinha. Batatais, né, até a informação que eu tenho é que não tinha uma área para destinação desses itens, desses materiais, agora tem. Então, né, nas falas do próprio prefeito Juninho, não se tem desculpa mais. Tem o lugar certo para fazer, é o jeito certo de fazer, para que a gente mesmo não incorra, né, de uma ação resvalar no ônus para a gente mesmo. Vai então inundação dentro de casa, sujeira, doenças, né, causadas por vetores. Então, assim, a área está lá, a gente vai estar dando publicidade, tem placas informativas do que pode, o que não pode. A administração está de portas abertas para poder explicar isso e vamos utilizar muito bem essa área, Deus quiser. Muito bom. Rolando, quero agradecer a participação aqui conosco, deixar o espaço sempre à disposição, esperar aí, né, que a gente tenha cada vez mais boas notícias aqui aí de ações para o município e, em seu nome, aí, parabenizar toda a equipe. Luciano, só tenho a agradecer, né, tanto as palavras, o apoio que sempre deu, as nossas indicações, né, todas as reivindicações também, né, o acesso as pessoas têm, né, também a gente quando tem uma oportunidade dessa, e a prefeito Juninho Gaspar e vice Ricardinho pela oportunidade de estar à frente dessa diretoria dentro da secretaria, que pessoalmente e profissionalmente abriu o olhar para muita coisa, que a gente consegue sim fazer coisa boa num tempo, né, legal, e para levar a melhoria para a vida das pessoas. Isso é o mais importante para a gente.